peste negra é bem parecido com o que nós estamos vivendo agora. Porque, tipo Sim, assim, eles exatamente. ficaram isolados também. E, tipo, hoje em dia a gente não pode sair, né? Então a gente pede a comida para o negócio vir deixar. E lá era também, eles deixavam o dinheiro, daí depois eles pegavam a comida. É sim. Pra você ver, eu fiquei chocado com esse vilarejo. Eles deixavam as moedas e depois aí as outras pessoas pegavam e colocavam comida. Eu fiquei muito chocada. Né? Era muito inteligente. Hoje em dia a gente podia fazer isso se não tivesse um povo que rouba nós. Não, mas hoje em dia é muito mais evoluído, porque você faz a mesma coisa, só que por cartão de crédito. É, Hoje você faz tudo com tem muito as mais compras evolução. online. Você faz a compra pela internet passando o cartão de crédito. Não precisa ter troca de dinheiro, né? Assim, presencial, né? Tinha, Bom. mas como será que eram as escolas naquela época, já que não podia sair, né? Como que era o quê? As escolas. Então, a gente tá falando de uma época em que não tinha escola. Não tinha. Meu Deus. A gente tá falando de uma época em que as crianças não estudavam. As crianças trabalhavam desde os 5 anos de idade junto com os pais lá na roça, né? Não tinha escola Nossa. nessa época. É, não tinha escola, não. Lembra que o pessoal não sabia ler, não sabia escrever? No começo eu queria fazer outra pergunta. É verdade que, tipo, também pegavam de ratos e de pulgas de ratos, né? E de piolho. Mas também é verdade que, tipo, chegar a um ponto de que eles estavam, tipo, deixando o corpo das pessoas na porta e passavam um negócio pegando os corpos. É assim, quando a pessoa morria, eles colocavam o corpo pra fora, né? E ficava, tipo assim, no calçamento da rua, assim, né? Na frente da casa, mas ficava na rua. Aí passavam esses médicos aí, né? Com um bico de passarinho. E aí eles iam colocando esses corpos nas carroças. E aí amontoando os corpos, né? E ia levando para enterrar nos cemitérios. Só que chegou uma hora que não tinha mais cemitério para enterrar. Então eles começaram a abrir assim alguns buracos assim no meio de terrenos vazios. E quando não tinha mais terreno vazio para enterrar, eles começaram a deixar no meio da rua mesmo. Hã? Meu Deus, eu vi muitas mortes. Muitas mortes, muitas. E já que a gente já tem agora um contexto bem mais claro do que era esse período aqui, a gente vai falar um pouco sobre o renascimento comercial urbano, né? Vocês vão ver aqui nesse capítulo algumas epidemias, né? Não somente a peste negra, como a gente acabou de ver, mas várias outras que assolavam a população. Por quê? Porque os camponeses, eles trabalhavam desde a hora que eles acordavam até a hora de dormir. A população continuava crescendo, elas se amontoavam muito nos grandes centros urbanos. Quando começou a abrir esse sistema aí comercial, muito mais pessoas começaram a vir morar perto desses centros comerciais. Então a higiene não era uma coisa costumeira, o acúmulo de lixo era diário. As pessoas ficavam doentes com muita facilidade, porque não tinha saneamento básico, não tinha esgoto, não tinha água encanada, não tinha coleta de lixo, não tinha nada disso. E muitos deles comiam uma comida que não trazia nenhum tipo de alimentação básica, né, para que eles pudessem ter imunização contra essas pestes. E eles também comiam muitas vezes comida podre, para não estragar a comida, porque comida era uma coisa muito escassa nessa época. Sim, principalmente por causa do problema aí, né, climático que aconteceu. Teve muito problema com a colheita. Quando tinha os verões chuvosos, a colheita não funcionava, você passava fome, passava necessidade. Então, se tivesse uma comida podre, ela era que ia mesmo, né? Então, nessa época aqui, existiam mas muitas áreas abandonadas. Por que eram abandonadas? Porque as pessoas saíam, né, das zonas rurais e vinham para esses lugares. Olha essa imagem que está aí, ó, no seu livro. Aqui são as feiras medievais, certo? Mas olha só a quantidade de gente, né? Se imagina uma pandemia. Isso aqui é um prato feito para qualquer tipo de vírus, bactéria que quisesse proliferar, né? Então aqui a gente está começando a falar sobre feiras. Vamos já falar sobre os burgos. Daqui a pouco a gente vai falar o que era a burguesia nessa época,
né? Então, aqui nessa imagem... Oi, diga. Na peste negra, né, não teve o tema? Aí, de jeito, alguma pessoa que se infectava conseguia sobreviver? Olha, sobrevivia, mas eram muito poucas. Algumas pessoas que sobreviveram à peste negra, elas se tornaram meio que imunes, por algum motivo, que ainda a ciência não sabe determinar. Algumas pessoas se tornaram imunizadas, que é a mesma história, é a mesma história que estão falando hoje, né? Estão falando de pessoas que podem ter contraído Covid e que podem se tornar imunes a um novo contágio. Mas também... Eu vi uma teoria do anticorpos. Mas também tem o caso de pessoas que vão se contaminar pela segunda vez e que vão falecer, né? Então existe uma situação que a ciência ainda está estudando, né? Alguém quer fazer uma pergunta? Eu tenho que se minha mãe, minha avó e minha tia tivessem nessa peste, né, elas sobreviviam. Porque é tanta que eu não posso deixar um copo no chão. Porque aqui não tinha higiene. Nós já somos mais, vamos dizer assim, ligados à questão de banho. Porque esse costume de tomar banho nós herdamos dos índios. Né? O costume de tomar banho nós herdamos dos índios. Se a gente tivesse que herdar algum costume de higiene, não seria dos europeus. Com certeza os portugueses não trouxeram esse costume pra gente. Eles deviam ser podres. Com certeza. Quem trouxe o hábito, né, de higiene, de tomar banho todos os dias para o brasileiro foi o índio, né? Foi o indígena, né? Bom, mas aqui, indo um pouquinho mais adiante aqui, né, na sua página 17, você está vendo que o estilo de vida proposto aí pelo sistema feudal, ele era, assim, autossuficiente, era um sistema isolado, a produtividade que era gerada dentro do feudo não era muito boa, era baixa, né? E por isso, uma das razões que fizeram com que a tecnologia relacionada à agricultura fosse desenvolvida foi justamente por conta disso. Eles procuraram criar situações que pudessem gerar instrumentos que facilitassem o cultivo para ampliar, né, para aumentar a produção, para eles não sofrerem necessidades. Então, a partir desse momento aqui, eles começaram a trabalhar com o quê? Com a forja de ferros, né? O que é forjar o ferro? Você aquecer o ferro a chegar uma hora que ele vai ficar derretido para você poder fazer aí instrumentos cortantes, como por exemplo, enxadas, espadas, facas e outras coisas. Então aqui eles utilizavam essa mesma técnica para a fabricação de armaduras, espadas, capacetes, elmos, né? E aí eles faziam também os instrumentos que eram utilizados aí na agricultura. A charrua, que eu mostrei para vocês na última aula, que é esse arado meio que manual, foi o sistema mais tecnológico da época, né? Porque aumentou demais a facilidade, né? Vamos dizer assim, o nível, né, de desenvolvimento para a questão da aração da terra. Por quê? Porque você precisa revolver a terra, mexer a terra, deixar ela solta antes de você colocar a semente. Então isso aqui foi uma revolução muito grande. Você pega o ferro, derrete ele, faz uma espécie de facas bem grandes, né, para ela ir cortando o chão, e aí você coloca uns cabos de madeira. E aí, enquanto isso, 2 bois ou 2 cavalos, alguma força de tração animal é amarrada nessa charrua que vai puxando para você, né? Enquanto isso, você vai só controlando. Você controla os bois e controla a charrua, só aqui segurando no cabo da charrua. Então, isso aqui era muito tecnológico, muito avançado. Quem tinha uma charrua tinha um aumento da produtividade das terras, né? E esse momento aqui, né, onde a charrua foi criada, a gente chama de revolução agrícola. É o momento em que a agricultura começa a ser expandida e ela começa a crescer de uma maneira muito exorbitante. Essas inovações, elas acabavam também somadas a outras que eram criadas. Por exemplo, os moinhos, né, ou de vento, ou os moinhos movidos a água, né, que aceleravam o processo de moagem da farinha de trigo ou de vários outros cereais, né? Porque a base da alimentação aqui nessa época era o pão, né? Então eu estou plantando o trigo, eu preciso de um lugar para triturar o trigo. E o trigo é uma semente bem dura. Então esse moinho, ele vai girar com a força da água, com a força do vento. E dentro da casinha de moagem
tem uma espécie de um pilão, né, que está socando essa semente. Enquanto a roda está girando, esse pilão está conectado nessa roda, e aí quando a roda gira, ele bate com força na semente, triturando a semente, né? Então era isso que eles faziam. Aquilo que sobrava do alimento, né, aquilo que era o excesso, o excedente, eles vendiam. E aí, ou então eles trocavam por algum tipo de artesanato. Aqui é que começam as feiras. Aqui que começam a troca de produtos. Então, muita coisa começou a acontecer nessa época, né? Enquanto isso, a gente sabe que a Igreja Católica ela estava dominando, né, toda a questão aí, né, da sociedade, incentivando as pessoas a orarem, buscarem a Deus, mas não incentivava a leitura bíblica, né? Então, muita descoberta feita porque eles queriam ter o domínio total do conhecimento. Eles não ensinavam a população a ler. Nossa, meu Deus. Porque se eles lessem a Bíblia, eles iam saber onde é que os monges estavam errando também no cumprimento das escrituras, né? Então eles não queriam correr esse risco das pessoas terem conhecimento, porque quanto mais conhecimento você tem, mais liberdade você tem. É a única coisa que ninguém vai poder tirar de você é o conhecimento. E isso você tem agora, nesse momento, né? Então a única coisa que você tem que pode te levar a crescer como pessoa é o conhecimento. Isso, do que você aprende, nunca ninguém vai tirar de você. E é isso que é tão importante a gente aprender agora. Na época da Idade Média, não era dado o conhecimento para as pessoas. Então elas sofriam por ignorância, né? E aí, quando acontecia qualquer coisa que a Igreja Católica entendia que deveria ser banido, o que eles faziam? Diziam que era do demônio, diziam que não agradava a Deus, dizia isso, dizia aquilo. E aí aquela situação ela era completamente abolida, né? Então, durante o período da Revolução Agrícola, a Europa passou, aí por volta do século XI, né? A gente vê a importância dos monges e dos monastérios, né? Dos mosteiros nessa época aqui. Então, aqui nesse pequeno texto, na página 19 do seu livro, está dizendo assim, ó: devemos aos monges a recuperação agrícola de grande parte da Europa. Em qualquer lugar em que estiverem, converteram terra bravia em campos cultivados. Dedicaram-se à criação de gado, à agricultura, trabalharam com suas próprias mãos, drenaram pântanos, desmataram florestas. Todos os mosteiros beneditinos eram uma escola de agricultura para toda a região na qual estavam situados. Os monges beneditinos foram agricultores da Europa, transformaram-na na terra de cultivo em larga escala, associando agricultura e oração. Mas sabe por que os monges beneditinos trabalhavam tanto nessa questão aí da expansão agrícola? Porque a Igreja Católica também tinha participação na questão lucrativa com a produção dos alimentos. Então, se o povo produzisse alimento, a Igreja Católica também recebia seus lucros a partir da entrega dos dízimos, a partir das entregas que não eram feitas em moedas, eram feitas em produtos. Por isso que eles auxiliavam, né? Então eles tinham um certo interesse por trás disso. Aqui, já na página 19, lá no finalzinho, a gente percebe a ampliação das terras cultivadas. Como que aconteceu isso? Os camponeses tiveram aí um aumento na expectativa de vida de 25 para 35 anos. Você pode imaginar uma era em que as pessoas que viviam mais tempo viviam 35 anos de idade, né? Então você pode imaginar isso. Era tanta doença, era tanta situação de falta de higiene que as pessoas não viviam mais do que 35 anos, morriam muito cedo, né? Então, é sério, era difícil. Então, a partir desse momento aqui, a partir do século XII, século XIII, a população começa a ser mais bem alimentada, começa a crescer, porque começa a ter mais filhos. E então, o que acontecia aqui é o seguinte: alguns senhores, né, de feudos, para evitar gastos, né, começaram então a fazer o quê? Começaram a trazer aí algum tipo de leveza sobre o trabalho dos servos. Por quê? Porque se o servo morresse, ele tinha que pagar pela morte daquele servo. Então eles começaram a retirar algumas obrigações dos servos para que eles pudessem viver um pouco mais, né? Então aí começa a acontecer nesse momento a ocupação das terras que eram assim meio que devastadas, não tinha gente que morava ao redor do feudo, né? Então fora do feudo
bem assim no contorno do feudo, do lado de fora das paredes do feudo, tinham alguns territórios que eram abandonados. E aí os senhores feudais começaram a liberar essas pessoas para que elas pudessem cultivar essas áreas também. E essas áreas ao redor do feudo, elas passaram a ser então exploradas, cultivadas, né, pela uma parcela da população. E mais tarde elas vinham a se tornar então os burgos, né, que é o centro comercial da época, né? Então a gente está vendo aqui agora as imagens, né, das pessoas saindo fora dos muros do feudo e começar a plantar fora dos muros do feudo. A partir daqui as pessoas têm direito de usufruir daquilo que elas mesmas vão plantar, né? Então as áreas, quando elas eram muito encharcadas, eles criavam sistemas de drenagem para deixar a terra mais seca para conseguir plantar e assim por diante, né? Aí as primeiras feiras começaram a se formar nessas regiões, tá? Então o que eram feiras? Eram basicamente um lugar onde a gente colocava ali um monte de barraquinha, né? E nessas barraquinhas a gente vendia o produto que era produzido, né, fora dos burgos. Então a base econômica do feudalismo era a agricultura, o trabalho feito pelos camponeses, né? A parte que eles também tinham de subsistência, as trocas comerciais, tudo isso era forma de sobrevivência econômica da época. Mas a maior parte das trocas comerciais acontecia nessas feiras, que eram organizadas fora do feudo, no meio do caminho, no meio das estradas obrigatórias, onde as pessoas tinham que passar de um território para outro. Então, automaticamente, era um caminho de viajantes. As pessoas passavam por aquele caminho de uma forma obrigatória porque não tinha outro caminho para elas passarem. E quando essas pessoas passavam por ali, elas viam uma fruta, davam uma fome, elas iam lá e compravam. Elas viam calçados, as pessoas fabricavam calçados naquela época. Eram espertos. Muito espertos. Eles iam botar as feiras livres, né, no lugar onde era obrigatório. Num lugar que todo mundo vê. Né? Que todo mundo vê. E aí, um ponto estratégico isso. Um ponto estratégico isso. E aí as pessoas começaram não somente a trocar produtos, mas aqui começa-se a utilizar a moeda. Porque como os viajantes vinham de lugares muito distantes, eles não iam trazer peso, né? Vou trazer quilos e quilos de comida para trocar por outros quilos e quilos de comida. Então a moeda meio que auxiliou aí nesse processo aí da viagem, né? Em vez de eu levar um monte de coisa, né, eu levo moedas e compro um monte de coisa e trago, né, para minha cidadela. Então aqui existem alguns caminhos, né, das principais rotas aí na sua página 21. Pode perguntar, Liana. Aí nessa época podia fazer tipo assim, você pegava uma moeda, aí você ia, comprava uma coisa assim, e aí depois você pegava aquela coisa e trocava por outra coisa, podia isso? Podia, não tinha problema a troca, né? Mas depois acabou ficando muito comum você trocar as moedas, né? O dinheiro pela mercadoria. Oi, pode falar. Eles trocavam comida por qualquer coisa. Eu tenho uma jarra de flores, então eu vou trocar por um caderno ou comida troca por qualquer coisa. Sim, caderno não era bem a coisa que eles queriam comprar porque eles não sabiam ler nem escrever, né? Mas, por exemplo, eles trocavam sim o vaso de flores por um par de sapatos, eles trocavam o par de sapatos por um punhado de trigo, eles trocavam tudo por tudo, né? Não tinha assim uma coisa específica. Tudo tinha que ser combinado, né? As pessoas se sentavam ali umas perto das outras, e aí, você quer comprar? Né? Comprar seria trocar, né, a mercadoria. E eles faziam uma troca comercial, né, uns com os outros. Aí essas feiras aumentavam muito. E quanto mais essas feiras aumentavam, muito mais viajantes vinham, né, para essas feiras. Então começou a ficar muito descontrolada o crescimento dessas feiras, né? E aí outros produtos começaram a aparecer, como por exemplo armas, né? Trigo, vinho, tecido, principalmente a lã das ovelhas, né? Que faziam aí às vezes tapetes, às vezes tinham joias, a seda, que era um produto específico da China, né? As especiarias que vinham da Índia, né? Como pimenta, cravo, canela, gengibre e várias outras coisas. Então
todos esses produtos eram raríssimos. E quanto mais raro era um produto, mais caro ele era, né? Então, aqui você começa a ver a transformação da sociedade feudal, que ela era basicamente agrícola, para uma sociedade burguesa que aos poucos ela está se transformando, se modificando e se fortalecendo. Lembrando que os feudos, como a gente falou na aula passada, feudo é um pedaço de terra que tem muros ao seu redor, um castelo no centro, e tem o senhor feudal que vai mandar nos seus servos camponeses para a administração daquele território. Os burgos, eles começam a ser feitos ao redor do feudo, do lado de fora do feudo, tá bom? Os burgos nada mais são do que os pontos comerciais, né? Então aqui a gente começa a perceber isso aqui, ó. Essas feirinhas que vocês estão vendo aqui, já começam as trocas das primeiras moedas, tá vendo? Então nesse cenário aqui, a burguesia é uma nova classe social que aparece. Na aula passada, a gente só tinha 3 classes sociais. A base era os camponeses, depois vinham os nobres e em cima a gente tinha quem? O clero. Agora não, agora começa a nascer uma 4ª classe, começa a nascer os burgueses, são os vendedores de produtos, tá bom? Voltado totalmente para o comércio. Então aí na página 22 do seu livro, você começa a ver aí o crescimento das cidades. As cidades começam a ter um sistema urbano muito maior, né? Todo mundo quer vir ficar perto dos burgos, porque é aqui que eu consigo comprar produtos, é aqui que eu consigo comprar comida, né? Só que quanto mais gente se acumula nessas formações de cidades, menos limpeza e menos saneamento básico tem. É por isso que aconteceu a peste negra, né? Então aqui nessa imagem, o que a gente consegue ver? Oi, como é que é? Coisa triste. Coisa triste, justamente. Então aqui as pessoas, por amor ao dinheiro, né? Inclusive a Bíblia mesmo diz, né, que o amor ao dinheiro é o princípio de todos os males, né? Aqui você começa a ver, né, a proliferação das doenças, das bactérias, da sujeira. Você acredita que as pessoas que moravam aqui nessas regiões, por elas não terem banheiro, elas muitas vezes faziam suas necessidades em baldes e jogavam depois no meio das ruas? Ai, que nojo. Você acredita que era assim? Imagina, era desse jeito. Então, você pode ter uma atividade comercial. Eu vi isso no desenho. Mas a Fundação Federal não devia ter pelo menos uma profissão, não, de uma pessoa que tirava os cocô da rua. Não, e não tinha. Então, antigamente, Meu Deus. então, antigamente, além de você ficar de olho na bosta dos cachorros, você tem que ficar de olho na bosta dos seres humanos. Ah, sim, muito. Muito, era muito Não, comum. e era muito perigoso pegar a doença desse jeito. Sim, nojo, e muito comum. né? Imagina você tá lá andando, né? Como lá, né? Daí o povo tá de pé descalço andando na rua. Daí, nossa, meu Deus. Mas leva um escorregão numas fezes no meio da rua e você tá com a sua calça bem branquinha. Quando você cai no Nossa. Não era branca mais não, era marrom. É pra eu E cair aí, em lama. aí vocês vão ver as principais cidades, né, do mundo hoje, vocês vão Até conhecer. porque não dá pra, na Idade Média, você ter uma calça branca. Porque quando a gente viu no documento, no episódio, tinha gente que usava a mesma cueca por anos, imagina a calça. É, sim. Né? Então aqui vocês estão vendo as principais cidades, Mas né? de primeira ela deve estar limpa, né? E vai sujar todinha. Então, aqui eu não quero nem saber como é que eles faziam para se limpar depois, né, de evacuar. Quero nem perguntar isso aí. Mas vamos continuar aqui. Não vou nem pensar nisso. Né? Vamos seguir aqui. Então, como é que era a vida lá nos burgos? Burgos, agora você tem que ter outro entendimento sobre outro termo. O feudo é o pedaço de terra que aquele que é o vassalo do rei vai administrar. Isso aí todo mundo entendeu na aula passada. Agora, a gente está falando de burgos. O que são os burgos? São os centros comerciais, que estão fora dos muros dos feudos, tá? Então, aqui vocês estão vendo essa região aqui, ó, cheia de casinhas. São as regiões urbanas que estão fora dos burgos, né? E aí, muda-se totalmente as ações voltadas aí para a subsistência. Agora, o desejo deles é gerar produções em muito maior quantidade. Para quê?
para ser destinado exclusivamente para o comércio. Agora eu sou dono do meu próprio negócio, eu não preciso trabalhar mais para o Paulo, ele é o meu suzerano, mas eu não preciso mais trabalhar para ele, eu vou trabalhar para mim mesmo. Então eu começo a entrar no esquema da venda. E quem é que não queria largar o trabalho de camponês para virar um burguês? Todo mundo queria. Né? Virou a independência. Né? Quem não queria. Independência. E a palavra burgo, ela vem do latim burgos, que significa fortificação. Né? Então agora a gente tem uma nova camada social que se chama burguesia. Agora a gente tem os camponeses. Não sei porque, mas quando falo em burguês, eu lembro de uma raça de cachorro que ela tem meio que uma tia. de lado. Deve ser bulldog, não? É, bulldog. Oi. Aí eu lembro de... Quando os brancos chegaram, né? Os suzeranos, tipo, eles ficaram desfalcados, né? Sem os seus vassalos. Não, pior que não, eles sempre tinham pessoas que queriam continuar trabalhando. Porque lembra que eles tiraram um pouco daquele peso, né? Lembra? Eles começaram a ser um pouco mais bonzinhos, porque senão eles perderiam toda a mão de obra, né? Então eles começaram a ser um pouco mais bonzinhos, né? Pra não perder a mão de obra. Peraí, tem alguém que jogava no meio da rua, né? Mas quem foi a primeira pessoa que teve a brilhante ideia de criar uma privada pro povo não jogar merda no meio da rua? Então, deixa eu ouvir uma pergunta que tem alguém que tá querendo falar. Não sei se é a Emily ou é a Liana. É Emily. É Emily. Pronto, Emily, pode falar. Emily? Oxe. Não? Sumiu. Nada não, tia. Nada não? Oxe. Tem certeza, Emily? Roberta também queria falar alguma coisa, não era, Roberta? Tem certeza, Emily, que você não quer falar nada? Uhum. Certeza mesmo? Uhum. Então tá bom. Então, ó, com o crescimento dessas cidades, então o que começou a aumentar? O consumo. Quanto mais se produzia, mais se consumia. Então aqui não era mais obrigatório simplesmente a procura por produtos agrícolas, né? Maçã, trigo, não era só aquilo que enchia o bucho, né? O artesanato começou a ser muito assim procurado também. Fabricação de calçados, fabricação de roupas, pedaços de tecido, chapéus, tudo aquilo que se usava no dia a dia, né? Começou a ser procurado também. Foices, facas, espadas, escudos, tudo isso era vendido. Então, aqui agora a gente também tem dentro da classe burguesa aqueles que eram os profissionais da área. A gente tem agora as profissões sendo destacadas. Então, a gente tinha os fiandeiros, que eram as pessoas que iam fiar, né, os fios ali formando tecidos. Tinha os tecelões, que além de terem os tecidos, poderiam fabricar peças de roupas. A gente tinha os marceneiros, trabalhavam com ferro e com outros detalhes a respeito da carpintaria também. A carpintaria era a fabricação de móveis em madeira. A gente tinha os sapateiros, os ferreiros. E, enfim, a jornada de trabalho desses artesãos era muito longa e o pagamento tinha que ser diário ou semanal. Então, as pessoas que montavam essas grandes oficinas ou pequenas oficinas também tinham funcionários. Então, a partir daqui, essa camada da burguesia, ela passa a ser uma camada que não depende mais nem do rei e nem do seu suzerano para sobreviver. Eles vão trabalhar por conta, né? E aqui vocês vão ver o trabalho manufaturado surgindo com esses profissionais especializados, que muitos deles eram chamados de mestres. Quem eram os mestres? Aqueles que ensinavam os jornaleiros a trabalhar. Jornaleiro era o trabalhador que recebia o seu dinheiro pela jornada de serviço, por isso que é jornaleiro. Ele trabalhava, por exemplo, uma jornada diária, então ele recebia diariamente. E além do jornaleiro, também a gente tinha os aprendizes, que eram aqueles que estavam ali aprendendo aquele ofício para poder desenvolver também o seu burgo, né? a sua oficina, né? A sua lojinha, né? Então, todos esses artesãos aí, todas essas oficinas, tinham então os mestres que ensinavam, os aprendizes que aprendiam e os funcionários jornaleiros que ganhavam pela jornada de serviço. A partir daí, eles organizavam então uma corporação de ofício. O que era essa corporação? Era uma espécie de uma associação
que criava algumas regras para proteger contra a concorrência e assim poder garantir o pagamento dos trabalhadores. Por exemplo, nessa imagem que vocês estão vendo aqui, a gente tem claramente, visivelmente aqui o trabalho de um oleiro, né? O oleiro é o fabricante de peças de barro, né? Então, se tivéssemos, por exemplo, 2 oleiros e um vendesse as peças mais baratas do que o outro, ele iria ter mais clientela. Então, a corporação de ofício, ela vem para garantir regras para que os produtos fossem vendidos no mesmo valor, para não ter concorrência, para que todo mundo tivesse como comprar, tá? Então, tinha que garantir o mesmo preço, a mesma qualidade na produção do produto, e a partir daí os comerciantes se reuniam nas guildas, né? As guildas também eram lugares, tipo um sindicato, que iria também organizar ali as regras de comércio, né, de manutenção dos produtos, para que não aconteça o monopólio do comércio. Monopólio é quando a pessoa vai querer tudo para ela, só para ela e para mais ninguém, né? Então é mais ou menos isso. Eu acho que a gente vai só até aqui, não vai dar para a gente ver as cruzadas hoje. Mas aí na próxima aula a gente continua com as cruzadas. A gente vê até os burgos. A gente já viu aí a peste negra. Na próxima aula a gente vai ter que ver a peste negra novamente, porque aí a gente vai ver a crise no sistema feudal, tá bom? Mas vamos fazer o seguinte. Vamos tentar responder aqui as questões na página 18, tá bom? Vou voltar aqui na página 18. Oi. Então os burgos eram tipo comerciantes e os feudos eram os pedaços de terra. Isso, exatamente. Então os feudos eram pedaços de terras que tinha uma pessoa que ela ia controlar, né, tudo ali. E a burguesia era uma classe de pessoas que ia trabalhar com as feiras, né, para poder vender, comercializar ali os produtos, né? Então nós vamos responder aqui algumas questões, porque daqui a pouco a gente vai entrar no horário do recreio e aí não vai dar tempo da gente responder tudo. Então a gente não vai avançar além de onde a gente já chegou por enquanto, tá? Vamos fazer o seguinte, eu vou responder aqui as questões junto com vocês. Eu achei que assim seria mais interessante a gente poder responder. Eu tenho a questão e aqui eu vou colocar a resposta, tá bom? Ok. Como você viu, né? Aí tá escrito na página 18, como você viu, a partir do século XI, algumas inovações técnicas foram desenvolvidas na Europa. Antes de prosseguir no estudo desse tema, responda as questões a seguir. É correto afirmar que as inovações técnicas desenvolvidas nesse período diminuíram a importância econômica da posse de terras? Você acha que as inovações técnicas, como por exemplo aí o moinho, a charrua, né? Você acha que isso diminuiu a importância econômica do feudo? Eu acho que não. Eu acho que não, porque ele não vai afetar nas mercadorias. Ao contrário, vai aumentar a produtividade, né? Então é isso que a gente vai responder, ó. Você vai colocar não, né? Pois essas inovações aumentaram a produtividade agrícola, né? E lucrativa também, né? Gerou lucro. Se aumentou a produção agrícola, aumentou o lucro, com certeza, sem dúvida nenhuma, né? Eu vou aumentar aqui só um pouquinho a letra para ficar fácil para você poder ver, tá bom? E aí dá para ver bonitinho, tranquilo? Yes, legal. Aqui na pergunta 2 tá assim: além das práticas agrícolas, que outra atividade econômica ganhou destaque após o desenvolvimento dessas inovações? As feiras. As vendas. As vendas, exatamente. A gente vai colocar assim, até aqui nesse momento aqui do texto, a gente ainda não tem as feiras ainda, né? Mas a gente tem o comércio dos produtos excedentes, né? Então, a gente pode colocar aqui que... vamos colocar o comércio, que é pra gente entender, né? O comércio inicia a partir da venda
dos produtos excedentes. Você sabe o que são produtos excedentes? Não. São produtos em excesso. Sabe o que é um produto em excesso? Não. O que é excesso para você? Algo que tem muito, por exemplo, o excesso de açúcar. Isso, muito bem. Mim não saber, mim não ser inteligente. Ó, excesso. Excesso é aquilo que tem muito. Então, produto excedente, o produto que tem demais. Como aqui, ó, nessa pergunta aqui a gente vê que as inovações tecnológicas aumentaram a produtividade agrícola, significa que eu vou conseguir produzir muito mais em menos tempo. Como eu produzo muito mais alimento, ele vai acabar sobrando. Eu vou dar a parte do rei, vou dar a parte do meu senhor feudal, vai ficar uma parte para mim que vai sobrar. O que sobra são os excedentes. O que eu vou fazer com os excedentes? Eu vou vender. Então eu vou montar uma barraquinha lá fora do feudo, na beira da estrada, quando os vendedores, os viajantes passarem, eu vou vender o meu excedente para ele. Então, produtos excedentes são produtos em excesso, produtos que sobraram, tá bom? Tudo bem até aqui? Ok. Ok. Yeah. Yes. Sim, ok. Então, vamos registrar as informações. Quando vocês terminarem, me avisem. Ô, Paulo, por que tem um B no seu nome? B, Paulo Arthur. É porque ele mudou esse negócio. Eu não posso botar mais um B no meu nome, não. BBB é igual a Blackpink, que é um grupo que ele apoia. Oh, meu Deus. E aí, a gente pode continuar? Vamos lá para a página 19? Yes. Eu vou até anotar aqui onde a gente parou, porque eu nem anotei, gente. Peraí, Aqui, a gente... eu tô terminando a 18. Tá bom, eu espero, viu? Eu parei aqui na página 23, né? Hoje é dia 5. Pronto. 5 de... Hoje é Dia 5 do mês 11. Isso mesmo. E eu sabia que falta um mês pra a melhor coisa desse ano. Falta o quê? Falta um mês pra melhor coisa desse ano. O fim dele. Meu Deus. Ah, gente, em dezembro é meu aniversário. Você vive dizendo E o meu é só pra essa 2021, É o aniversário que de legal. Mabelle, de Roberto e o meu. Sofia! Que é, garota que se acha que tem que... Faltam é só 10 26 dias no dias aniversário, mas eu aceito presentes adiantados, viu? Olha, Mabelle, você se acha porque você é 10 dias mais Pronto, velha que eu. gente, agora mudou a história. Agora vamos falar sobre aniversário. Meu Deus, gente. Podemos passar para a página 19. Yes, vamos. Pode, Rômulo. Inclusive, já estou mandando um negócio muito importante no seu perfil. Então pode acabar, aqui. Ah, eu já anotei um negócio importante. Eu só anotei, eu não tirei foto, não deu. Dessa vez eu vou mandar logo agora para ver se eu não esqueço. Uhum. O que será essa coisa? Então, na próxima aula a gente vai falar sobre as cruzadas, tá bom? Ok. Vou mandar uma coisa interessante para o seu privado, Para mim? senhorita Patrícia Peixoto. Obrigada. Mulher, acabei de descobrir um negócio muito legal no meu PC. Que quando você bota 2 pontos, um em cima do outro, né? Aqueles 2 pontinhos, e escreve uma palavra na frente, aparece alguns emojis que são igual àquela palavra que você colocou. Eu não sabia, que legal. Como é que é, Isabelle? É que eu coloco aqui um negócio que tem 2 pontinhos, que é um em cima do outro, que eu esqueci o nome. Aí, quando eu coloco uma palavra junto na frente,
aparece alguns emojis, igual que eu falava. Isso que tinha no meu celular antigo, que agora não tem No mais. celular também tem isso. Eu não sabia, não, descobri agora. Acabei, tia. Pode ir pra página 19. Obrigado, viu, Rômulo? Vamos aqui então. Ó. Você descobriu isso agora, mas quem foi que cumpriu? Vamos lá para a página 19. Gente, aqui a pergunta é assim, ó. Descreva a cena representada e comente a importância dos indivíduos retratados para o desenvolvimento da Europa medieval. Vocês sabem quem são essas pessoas aqui nessa imagem, né? Eu acho que eu Quem são? Eu também acho que sei. É o Quem são? monge, tia. Isso, É, são os monges. Isso. E por que eles são considerados importantes para o desenvolvimento da Europa medieval? Porque eles descobriram novas formas de cultivar o sol. Tudo bem. Então a gente vai colocar assim, ó. Eu vou aqui tentar resumir, tá bom? Aqui a resposta. Então nós vamos colocar assim, na cena vemos monges beneditinos tem um que tá orando, tem um trabalhando, né? Trabalhando no campo e orando. Aí a gente coloca assim: eles foram responsáveis por muitas inovações tecnológicas no campo agrário, vamos colocar assim, para diminuir o máximo possível. Pronto. Então ficaria mais ou menos assim a nossa resposta, tá bom? Pera ainda, tia. Eu diminui. Vocês têm que ver a do meu livro, como é que tá. No meu livro todas as linhas estão escritas. Meu Deus. Com letrinhas bem pequenininhas. Eu vou ler para vocês a resposta do meu livro. Para estudantes como nós. Eu vou ler para vocês a resposta do meu livro, tá? Assim, ó. Na cena, alguns monges estão colhendo trigo enquanto um deles está ajoelhado em oração. Os monges foram responsáveis por um grande número de inovações técnicas, as quais procuraram ensinar ao restante da comunidade. Com isso, ajudaram a disseminar esse conhecimento que melhorou a produção agrícola e medieval e a qualidade de vida das pessoas naquela época. A ação também reforçava o poder social e religioso da igreja sobre os seus fiéis. Não acaba! Eita bexiga! Mas pode colocar assim, fazer um resumo do resumo, só colocar monges trabalhando no campo e orando. Isso. Eles foram responsáveis por várias inovações tecnológicas no campo agrário. Por quê? Porque isso faria com que a igreja continuasse exercendo um domínio religioso sobre os seus fiéis. Tá? Então sempre se lembre disso. A gente tem a ação dos monges beneditinos aqui? Sim, a gente tem. Porém, essa ação, ela é uma ação dominadora e não altruísta. Eles não estão fazendo isso aqui para gerar, vamos dizer assim, um alinhamento econômico, um nivelamento econômico. Eles estão fazendo isso aqui porque eles querem domínio. É isso que eles querem. Minha resposta não ficou assim, monges trabalhando e orando no campo. A minha ficou assim, monges trabalhando e orando no campo. Simples e prático. Que olha, eu falei aqui, ó. São os monges que trabalham no campo. Foram responsáveis pela inovação tecnológica que ajudou as pessoas, fazendo com que o domínio da igreja aumente. Isso. Eu posso falar minha resposta? Pode. A minha foi: vemos monges beneditinos trabalhando e orando no campo. Foram responsáveis por inovações tecnológicas no campo agrário e aumentaram o poder da Igreja Católica. Sim, muito bem. Perfeito. Depois daqui da página 19, a gente vai lá para as questões da página 24. São duas questões na página 24. A gente vai para lá agora. Não se esqueça depois de mandar essas fotos para mim, tá bom? Eu vou mandar para vocês as páginas que vocês têm que mandar para mim. Não se Já preocupe. tô na 24, tia. Pronto. Todo mundo pode ir comigo para 24? Tem mais perguntas. Yes. A página 20 você vai fazer ou não? Como é? Como é? A página 20 você vai fazer ou não? Tem duas questões. Não. A página 20 nós não vamos fazer hoje. Tá bom?
Fique tranquila. Isso, a gente vai agora para a página 24. Deixa só eu achar a página 24 aqui. Eu posso ir, gente, lá? Pode, tia, já tô nela. Vamos ver aqui a página 24. Pode, tia. Tia. Eu passei? Passei, não passei? Passei, não passei? Peraí. Não, passei não, peraí, passei não. É depois do... É depois aqui, pronto. É aqui, ó. As corporações, os aprendizes. Isso aqui a gente já falou. Bom, mas aqui, ó, é interessante a gente lembrar, né? Eu já falei do mestre, já falei dos aprendizes, né? Os aprendizes, eles moravam nas oficinas. Eu esqueci de dizer isso, tá? Os aprendizes, eles moravam nas oficinas e eles trabalhavam muitas vezes sem receber nada em troca, tá? O que eles recebiam em troca? Hospedagem, alimentação e aprendizado. Esse curso que eles faziam durava mais ou menos entre 2 e 7 anos, tá? Aí eles trabalhavam de graça, não ganhavam nada. Interessante, né? Nossa. Que interessante. Na próxima aula, não se perca, não se perca. Que triste. Triste demais. Guerra em nome da igreja. É. E depois disso, olha só o que aconteceu. Aqui vocês começam a ver as pessoas utilizando moedas, né? Como eu já mostrei essa foto para vocês lá atrás, né? Então, as corporações de ofício, elas começam a fazer o quê? Elas começam a formar uma espécie de um obstáculo para o desenvolvimento comercial, né, da sociedade. Por quê? Porque eles precisavam de quê? De matéria-prima para ter os produtos comercializados, né? Então, esse comércio aqui precisava da circulação de moedas, porque as pessoas tinham que viajar cada vez mais longe para buscar esse produto que é a matéria-prima, né? Então, foram criados diversos tipos de câmbio de moedas diferentes, porque cada lugar tinha uma moeda diferente. Então, você imagina que você está aqui em Tabuleiro do Norte, aqui é uma moeda. Você vai para Limoeiro do Norte, é outra moeda. Você vai para Russas, é outra moeda. E toda a vida tinha que ter o câmbio, que é uma tabela que vai mostrar quanto que vale a tua moeda aqui nessa cidade. Era desse jeito. A moeda, ela mudava de cidade para cidade, era muito complicado. Aí nasceu uma outra profissão que ninguém imaginava, mas nasceu a profissão de cambista. Sabe o que é um cambista? O cambista é o cara que vai fazer a troca da sua moeda, ele vai cambiar a sua moeda. Ele vai dizer, então você usa o real, né? Aqui a gente usa o dólar. Cada dólar aqui custa R$5. Então, você me dá R$5, eu te dou $1. Entendeu? Isso que é o câmbio. É a troca... Quando você vai para os Estados Unidos, tem. Mas hoje em dia não é, tipo, tem aquelas máquinas para converter. Hoje, mas não tem máquina para converter, não, tia, pessoa até hoje. Não são pessoas até hoje, né? As casas de câmbio, a gente chama isso, né? As casas você de vai, câmbio. tipo, num lugar, daqui a ela pessoa, viajou para os ela Estados troca o seu dinheiro. Unidos. Aí eu não sabia nesse negócio dos cambistas e tal. Aí eu perguntei à minha tia como é que ela conseguiu comprar as coisas lá nos Estados Unidos, que ela só tem reais. Uhum. Ela disse que ela converteu o dinheiro. Isso. Aí eu disse, Ela foi na disso. casa de câmbio. verdade. Geralmente as casas de câmbio já estão no aeroporto. Assim, quando as pessoas já descem, né, no aeroporto internacional, aí já tem a casa de câmbio lá. Aí ela chega lá com tantos reais, ela diz, eu quero comprar tantos dólares. Por exemplo, eu quero comprar $100, né? Aí ela fala, é R$500. Que hoje o dólar tá R$5 e ela vai coisas, né? Aí ela dá R$500 e compra $100. Oi? Pra você ver, né, como o dólar hoje tá bem baratinho. Nossa, já teve uma época Não, que o dólar... o dólar pra gente tá muito caro, mas pra quem ganha em dólar é muito barato. Já teve... Eu sou de uma época que eu vi o dólar a R$1. Que foi logo quando o real foi feito. Nossa, Sério, o dólar era R$1. Eu eu vivi só essa vi época. o dólar de R$3 a R$5. Pois é. Eu também. Logo quando o real foi feito, Há 10 o mil dólar era anos R$1. atrás. Era 1 para 1. Mano, era muito boa a economia no Brasil naquela época. A gente passou por um momento de avivamento econômico muito bom. Bom, mas agora que a gente já sabe sobre os cambistas, que é uma nova profissão que saiu aqui dentro dos burgos, pensa quantas Quando o Brasil não profissões... estava indo ladeira abaixo. Pensa quantas profissões saíram agora com o nascimento da burguesia. A gente tem os cambistas, a gente tem os artesãos, os marceneiros, a gente tem os camponeses ainda que trabalham na agricultura. Tem tanta profissão. Os burgueses foram assim, maravilhosos. Exatamente.
Então, aqui nessa imagem, ó, eu quero que você interprete essa imagem aqui, ó. Qual é a atividade que os homens representados nessa imagem estão praticando? E como isso se relaciona com o contexto medieval? E como a Eu acho existência que de... eles são os mestres dos aprendizes. Você acha que eles são Eu o acho que quê? eles estão fazendo artesanato. Eu acho que eles estão aprendendo Eles estão sobre aprendendo artesanato. um ofício. Eu acho que eles estão fazendo alguma coisa com ouro, porque tipo, tá muito amarelo. Eu acho que estão fazendo alguma coisa com ouro. Trocando dinheiro. Mais alguém quer dizer alguma coisa? Não? Bom, aqui o que acontece é o seguinte, ó, os homens que estão aqui, eles estão negociando moedas. Então, eles são cambistas, certo? Eles estão cambiando a moeda, trocando as moedas entre eles. Cada moeda tem um valor diferente, né? Então, aqui, isso. Aqui é uma casa de câmbio, né? Muito bem, pela observação, parabéns. Então, aqui é uma casa de câmbio. A gente tem aqui comerciantes estrangeiros. Perceba a diferença das roupas, né? São comerciantes estrangeiros e estão negociando ali a troca da moeda, né? Para que eles possam fazer a compra do produto, né? E esses elementos que vocês estão vendo aí, eles vão mostrar o meio de vida medieval, né? Que passou a juntar o trabalho, né? Com a questão do dinheiro. Até então, a gente não tinha dinheiro na jogada, né? Até então, era troca de produtos. E a partir daqui, vocês estão vendo a troca de moedas com a questão dos cambistas. Então, a gente vai tentar sintetizar aqui essa resposta. Eu vou tentar colocar ela toda junta. A gente vai responder só uma resposta só com as duas questões. Tá bom? Eu vou tentar sintetizar aqui. Então, a gente vai colocar aqui que é uma casa de câmbio. Casa de câmbio. Onde os comerciantes discutem os valores em dinheiro de suas compras. Pronto. Basicamente é isso, né? Então aqui nessa resposta a gente consegue ver que é uma casa de câmbio, que eles estão trocando dinheiro para poder levar os seus produtos embora. Então basicamente é essa interpretação bem sintetizada, bem simples para vocês, tá bom? Aí nessa resposta aqui nós já estamos respondendo a 1 e a 2 juntas, tá bom? Vamos ver se a gente consegue ir para 25. Acho que vai dar pra gente ir na 25, hein? Olha. Também tô achando. Que legal. Aí vai ficar mesmo só as cruzadas para a próxima aula, tá bom? Pouca tarefa de casa e pouca tarefa da próxima aula. Nossa, gente, vamos logo pra ficar bem pouquinho pra casa. A tarefa de casa de hoje Depois foi desse não que a tia pode difícil? aumentar, vi. Gente, ó, se vocês se ficar difícil, precisar de ajuda, vocês conversem aí comigo. A Roberta, de vez em quando, ela fala, tia, não tô entendendo essa daqui. Talvez eu demore para responder, porque depois que o site da Positivo saiu do ar, a gente ficou um pouco assim acelerado de trabalho, porque a gente tinha que produzir o nosso próprio material. Algumas vezes dava certo, outras não davam. E aí a gente acumulou outros serviços. Então eu estou muito acelerada, eu estou com muita coisa para fazer. A live no YouTube foi uma prova que não deu muito certo. Sabia que agora está funcionando a live no YouTube? Que legal, tia, a gente podia fazer depois um dia. Não. Eu acho melhor no Google Meet. Eu faço não é live. pra sempre, é só um dia, só pra, né, dar Mas uma você sabe por que eu gosto do Google Meet? Porque quando ela live, aí a gente se perde e ela não paga. Não, mas você sabe por que eu gosto das aulas no Google Meet? Porque eu ouço vocês. É tão bom falar com vocês. Vocês perguntam, vocês conversam. Nossa voz Então é muito da hora. Vocês não têm noção, gente. Melhor que isso aqui, só aula presencial junto com vocês. Todo mundo junto no mesmo lugar. Nossa, tia, eu tô com muita saudade da aula presencial. Aquele ar-sonado, assim, nas cadeiras, a gente fazendo as coisas, não. Pois é, e agora que a gente tá com energia solar lá na escola, o ar-condicionado tá 100%, gente.
Né, gente? Mas é Meu claro, Deus. aqui chove por um mês, a cada um mês, a cada conversa tem 55 anos. Só que para a gente manter a questão da segurança, né, do protocolo, a gente liga o ar-condicionado, mas a gente mantém o ventilador ligado e as janelas abertas. Porque a gente tem que deixar o ar verdade, circulando. porque senão- Fica o ar geladinho, mas a gente tem que deixar o ar circulando. mas a gente fica lá, né, com o coronavírus. Eu Não, falei em nome de Jesus isso não vai com ter a tia coronavírus, Paty. não. Em nome de Jesus, Eu pelo amor falei de Deus. Eu falei isso com a tia Paty ontem, e daí, é verdade, é tão bom, vocês são muito chatos, mas é tão bom ouvir Foi, vocês. testemunho. Nossa, Foi olha, testemunha. chamou a Ele gente de falou, chato. ele falou com lágrimas nos olhos de vocês ontem. Sou Pior que é testemunha. verdade. Oh, Sério. E ele disse que vocês fazem toda a diferença na vida dele. ai, gente. Que lindo, A gente é cara. muito incrível. É. Então, só pra encerrar, só pra eu encerrar aqui hoje com vocês, A gente briga, mas se ama. só pra gente encerrar aqui hoje com vocês, então, o último Onde texto, volta né? ali quando eu tava anotando? Ah, perdão, desculpa. Não, tia, sem problema. Né? Ô tia, Oi. E a palavra Então, como é que fala sem problemas em inglês? No problem. no problem. Ah, não problem. Entendi, ok. Vai também lindo. É que eu queria aprender. No tienes Vai conversar com problema o nenhum. Paulo, Como é que fala em espanhol? No tienes Eu problema. sei lá no Google Tradutor. pronto, terminei. Pronto. Pronto, Isabelle. Gente, eu estou quase terminando. Não problem. Você viu que ela fez? Ela sentou no chão. Que bom, Diego, que tomou. Ela sentou no chão. E o melhor é a cara de Levantou as Roberta. patas da traseira. Eu não tô entendendo, gente. Alô? Ai, meu Deus Não, do falar que céu. ligou a câmera e daí apareceu a câmera dele toda Não manchada. creio. Eu não creio no que vejo. Oi. Tia, eu terminei. Pronto, agora a gente vem aqui, ó. Então, só pra gente encerrar aqui na página 25, a gente viu que os senhores feudais, eles procuravam ter, assim, benefícios tanto com o crescimento agrícola como com o comércio, né? Aí, o que vai acontecer? Você pensa que tá tudo de boa, tá tudo tranquilo? Começa a cobrança de impostos, né? Então, você tá trabalhando, você tem um burgo, você tá ganhando dinheiro, ok, você tem que pagar parte das suas moedas que você está recebendo, você tem que dar em troca para que você possa se manter, né? Para que você possa manter o seu negócio. Então, cada vez mais os Eu camponeses... sou um burgo muito feliz que tenha dinheiro. É, Toque, toque. cada Quem vez é? mais os camponeses iam para as cidades por conta do atrativo que as cidades tinham, né? As cidades eram mais bonitas, as cidades tinham grandes festas, né? Então as pessoas queriam morar na cidade por conta de lazer e trabalho, né? Só que bastava que os servos vivessem por um ano nas cidades para eles já serem considerados livres. Então, geralmente tinha um provérbio que circulava na região, que eles diziam assim: o ar das cidades torna o homem livre. O cara saía do feudo e ele ia para a cidade, ficava um ano lá, pronto, ele não queria mais voltar. Ele aprendia um ofício, ele montava o seu burgo, ele fazia parte de uma guilda ou de uma corporação de ofício, Atualmente, ele começava a O ar de negociar. uma cidade grande deixa o homem poluído. Atualmente é. Então, quando ele crescia profissionalmente, quando ele aprendia, tá vendo aqui a questão do aprendizado, como é importante? Até hoje o ser humano não dá valor para isso. Mas foi justamente o conhecimento que ele teve tão jovem que proporcionou para ele a liberdade, né, dos seus suzeranos. Ele se libertou daquele sistema semi-escravocrata, como a gente viu na aula passada. Então, ele começou a fazer parte das leis e pagava os seus impostos. Para ele ser livre, conforme ele pagava pela... Eu falo isso muito pro Robson. Eu pago pelo meu sossego, né? Pague pela sua liberdade. Era isso que eles faziam. Então, eles recebiam alguns documentos que eram chamados de cartas de franquia.
que garantiam os direitos dos Já ouvi burgueses. falar. Né? Era uma carta de direitos, é como se fosse o direito do trabalhador, né? Então, eles podiam ser aí, essas cartas podiam ser compradas dos senhores feudais. Então, por exemplo, se eu quisesse me libertar dele, eu chegava lá, o senhor pode me vender aí a minha carta de franquia? E aí eu comprava o meu direito de sair do feudo e trabalhar legalmente nos burgos, tá? Então, aos poucos... tia, Oi, eu tenho uma dúvida. diga. Esse negócio da carta de franquia. O vamos dizer lá, a pessoinha lá, o vassalo vai lá pedir pro seu suzerano para dar a carta de franquia e o vassalo tem dinheiro para comprar. Se o suzerano não quisesse dar a carta de franquia, o que acontecia? Aí ferrou, ele não podia sair, não. Se Era ele uma não briga. quiser, se ele não quisesse dar a Então, carta, só então, que quem dependia da liberdade do vassalo era o suzerano. isso, mas no caso, por exemplo, do servo, o servo ele quer sair. Se eu vou ganhar alguma coisa com isso, eu vou botar um preço bem alto para que ele não consiga pagar. Muitas vezes o servo não conseguia sair por causa disso, porque o preço era muito alto. Mas às vezes ele conseguia juntar um dinheirinho e conseguia pagar pela sua carta de franquia. Muita maldade. Muita. Mas olha só, em várias cidades, quando aconteceu essa questão aí dessa nova casta de burgueses ser conhecida, né? A gente começa a ver que eles enriqueceram. Então, a partir da burguesia, somente a partir da burguesia... Fizeram a da 24? Hoje a Ou gente vai a 2? fazer... A 24 a gente já fez. A 2. Não, aquela lá é uma resposta que compete a 1 e a 2. Tá bom? É uma resposta só das duas questões. Tá bom? A gente resumiu e respondeu as duas questões de uma vez só. E aí a gente percebe então que essa nova organização social que começa a nascer agora, ela vai trazer vários benefícios, mas também vários prejuízos. Na próxima aula a gente discute melhor sobre isso. A última pergunta de hoje está aqui na página 25. A gente vai responder aqui a 1 e a 2, bem rapidinho, tá? Acho que a gente vai deixar para responder a 2 na próxima aula, né? A 2 a gente responde na próxima aula, a gente responde a 1 agora. Sobre as corporações de ofício, é correto afirmar que eram grupos de oficinas que visavam controlar a quantidade, qualidade e o preço dos produtos fabricados? Eram órgãos utilizados pelos senhores para recolher impostos? Eram mosteiros nos quais os monges se dedicavam à oração? Eram fábricas que produziam roupas e acessórios? Ou eram tropas militares mercenárias que circulavam pela Europa? O que você acha que é? Eu acho que é a A. Alguém acha que é outra letra? Quer dar outra Eu resposta? acho que é a também. Também acho que é. Muito bem, pessoal. Vocês acertaram. É a letra A. Coloca o xizinho aí. É a letra A. Agora vocês vão fazer o seguinte, ó. Botando um xizinho ali. Ficou bonito, né? Manda pra mim, então, essas fotos, ó. 18, 19, 24 e 25. E na próxima aula, nós vamos ver as cruzadas. Vai ter sangue e morte na próxima aula. Só que vai ter.